Fala, meus amigos, Daniel Brown por aqui, sejam bem-vindos ao nosso, já me perdi já, mas hoje é o vídeo sobre os tipos de vistos e o visto de hoje é o visto de estudos no Canadá. É a partir desse tipo de visto que a gente começa a falar sobre imigração propriamente dita. Quem já assistiu a falar um pouco aí sobre programas, caminhos de imigração, já sabe bem o que eu vou explicar aqui. O mais importante é você entender que o visto de estudos, ele é um excelente caminho para a sua residência permanente, mas ele não é a única opção de imigração. Para quem fala que o college é o único caminho, é a única opção, foge dessa galera. Principalmente quem fala que o co-op é uma opção de imigração, porque co-op, na realidade, no final das contas, é uma furada, muita gente acaba caindo nesse laço e acaba jogando dinheiro fora e muitas vezes perdendo a oportunidade de morar e trabalhar com qualidade de vida no Canadá. Porque a pior coisa que existe quando você está montando o seu planejamento de imigração é você ter que abandonar tudo, é ter que largar tudo, ter que retornar para o seu país de origem, porque de fato você não fez um planejamento correto. E muitas pessoas que vão através do co-op, elas acabam se frustrando. Mas Daniel, por que tem tanta gente falando sobre o co-op? Porque a comissão é boa, ganhar em dólar é bom. Eu sei porque eu brinco, né, com os meus mentorados, talvez eu sou a única empresa do mundo que fala quanto a gente ganha de comissão quando vocês matriculam num college, em umas das empresas que eu tenho. Porque eu tenho empresa regulamentada pelo governo de imigração, eu tenho escola de idiomas no Brasil, trabalho com intercâmbio no Canadá, visita exploratória, tradução juramentada, tudo que uma pessoa precisa para migrar, eu posso ajudar. E eu brinco com os meus mentorados que eu sou a única pessoa que fala de fato isso, né? E eu sei que para muita gente não faz sentido. Mas existe uma indústria da imigração que tenta monopolizar o discurso e dizer que essa é a única forma, a única maneira de você morar e trabalhar no Canadá. E olha aqui, ó, eu não quero que você caia numa cilada dessa. O que eu quero é que você chegue no Canadá, que você aproveite as oportunidades, que você conquiste o seu sonho de se tornar um residente permanente, de ter a cidadania de um país de primeiro mundo. Porque no Canadá você não precisa ter um pai, um avô canadense, um parente no Canadá. A imigração canadense ela só depende de você, ela depende de uma pessoa só, que é você. Então é isso que eu quero que você entenda a imigração, que você aprenda sobre os caminhos de imigração e que você não caia nessa cilada, que é de fato uma grande cilada de muitas pessoas que tentam monopolizar esse discurso e tentam, muitas vezes, fazem com que muita gente acabe caindo numa cilada que é um planejamento equivocado. Olha aqui, ó, dentro dos meus olhos, o college não é o único caminho de imigração, o co-op é uma furada e eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê. Bora, mãos à massas e vamos falar sobre o visto de estudos. Vamos lá, falar sobre o visto de estudos. Daniel, para fazer um intercâmbio no Canadá eu preciso de um visto de estudos? Não necessariamente, já falamos sobre isso no vídeo anterior, que é o visto de turismo. Com visto de turismo, você já poderia, na teoria, estudar no Canadá até 6 meses. Depois disso, existem algumas formas de você fazer uma mudança no status do seu visto para você poder continuar estudando no país se você quiser. Mas cada caso é um caso, isso não vem agora em questão. O mais importante é o visto de estudos, o que ele me dá e o que ele não me dá de direito. Eu posso ir lá e simplesmente dizer para o governo, olha, eu quero um visto de estudos? Não, não é assim que funciona. Na realidade, você precisa de uma LOA, que é a sua carta de aceitação, sua carta de convite da universidade, dizendo, olha, você foi aceito. E a partir daí que esse processo ele começa. Tudo que eu vou falar aqui, que a gente se refere, na realidade, tudo que tem a ver com imigração, a gente tem que pensar que existe o Canadá, que a gente considera que é o Canadá inglês, e existe a província do Quebec.
Na província do Quebec é completamente diferente das demais províncias. Então tem coisas que é diferente no Quebec e que não se aplica quando a gente vai falar aqui. Inclusive eu ajudo muita gente a migrar para o Quebec também. A gente trabalha com todos os tipos de migração, todos os tipos de vistos e todas as províncias, e aqui é onde muita gente acaba se confundindo. Então o Quebec ele é diferente também no visto de estudos para quem quer estudar no Canadá. Mas basicamente você precisa dessa aceitação da universidade para dar entrada no seu processo de visto, tá bom? Vamos lá então. O que você pode fazer se você vai com visto de estudos? A primeira coisa que você pode fazer no Canadá, você pode estudar. Parece óbvio, mas com visto de estudos você pode estudar no Canadá. É isso mesmo. Tem uma outra coisa que você pode fazer com visto de estudos, e aqui vai depender da sua escolha e do seu planejamento, tá bom? Que é você poder trabalhar. E isso, se você migrar como solteiro, deixa eu colocar aqui, ó, para você que vai migrar como solteiro, tá? Ou se você vai migrar como um casal, tá? E você pode ter filhos ou não, vou falar disso mais para frente, porque aqui, ó, se você vai migrar como solteiro, você pode estudar, você pode trabalhar part-time, ok? E trabalhar em tempo integral durante as férias. Agora, se você vai como um casal, o cônjuge, olha que legal isso aqui, ele pode receber um visto de trabalho aberto e trabalhar em tempo integral. Visto de estudos, para mim, quando eu tô falando de imigração, gente, eu sempre digo o seguinte, o visto de estudos, para mim, é a possibilidade de você, olha só que legal, forçar um visto de trabalho no Canadá. Porque, nesse caso, você não precisa ser contratado por uma empresa canadense, o que normalmente acontece. Eu vou falar disso no próximo vídeo, mas para você ter um visto de trabalho no Canadá, você precisa do quê? Você precisa de ser contratado. Não é você que pede para o governo, eu quero um visto de trabalho, vou trabalhar no Canadá. Não, não é assim que funciona, tá? O governo canadense, ele vai te dar essa permissão de trabalhar no país mediante uma contratação. E essa empresa, ela precisa passar por um processo de aprovação também. Vou explicar isso no próximo vídeo para vocês, tá? Então, para mim, o visto de estudos, ele força um visto de trabalho no Canadá, tá bom? Então, se você vai com o cônjuge pode receber um visto de trabalho aberto, enquanto você também pode trabalhar part-time. Isso ajuda vocês, claro, economicamente você vai estar ganhando em dólar no país, tá bom? Eu destacaria um ponto muito importante que deve ser analisado na sua escolha, e tudo vai passar pelo seu planejamento. Porque um planejamento correto, ele determina os direitos que você e a sua família terão no Canadá. Então, um planejamento bem estruturado, ele vai dessa possibilidade de você ter muitos direitos. Por exemplo, se você vai migrar com filhos, tem província do Canadá que tem incentivos para quem vai migrar com filhos. Então, isso pode favorecer você dentro de um processo. Aqui tem a ver, por exemplo, com a escolha da instituição, da província, do seu projeto de imigração. Por que você fala isso, Daniel? Porque você nunca começa o seu planejamento de imigração via college pelo college. Como assim, se eu vou via college? Não. O caminho dos estudos, olha só, estudos, grava isso que eu vou te dizer, ó. Estudos é
um caminho para sua residência permanente. A residência permanente é o que todo mundo quer. Então, estudos, ele é um caminho para sua residência permanente. Então, o seu planejamento de estudos, ele começa como? Bom, eu quero a cidadania canadense. Posso ter? Qualquer pessoa pode. Cidadania. O que eu preciso fazer antes para chegar na cidadania? Todo mundo que não nasceu no Canadá, para se tornar um cidadão canadense, precisa do quê? Precisa de um PR, que é um visto de residente permanente, que é o último vídeo dessa série. Antes disso, tem um caminho. Nesse caso, qual é o caminho que eu estou utilizando? É o caminho dos estudos. E é aqui que todo mundo erra. Porque se você não escolhe corretamente, você pode jogar fora o seu plano de migração. Você pode fazer todo o teu projeto de migração ir por água abaixo. Às vezes, na ansiedade da pessoa querer migrar logo, ela vai procurar, por exemplo, uma agência de intercâmbio. A agência de intercâmbio não tem autorização legal para falar de migração. Agência de intercâmbio, olha só, se você vai numa padaria, o que vão vender para você? Se você vai numa escola de idiomas, eu não estou falando mal, porque eu tenho escola de idiomas, eu tenho agência de intercâmbio, tenho empresa regulamentada pelo governo de imigração, enfim, não importa, tá bom? Tudo que eu estou falando aqui, eu não estou falando para bater nos outros porque eu não faço, porque eu não tenho. Eu estou falando porque eu tenho conhecimento de causa, tá bom? Se você vai, por exemplo, na Cebrus Idiomas, o que eles vão te vender? Eles vão te vender idiomas. E você bateu lá para, ó, o que eu quero? Quero o quê? Quero idioma, vou te dar idioma. Aí eles vão te dizer que o idioma é bom porque vai te ajudar no Canadá e tal, que tudo é verdade, é válido. Mas eles não estão preocupados com a sua imigração, eles estão preocupados em vender o idioma, entendeu? Se você vai numa agência de intercâmbio, que ela é só uma agência de intercâmbio e que pode dizer, inclusive, que tem parceiros no Canadá, pode falar um monte de coisa, não tem problema. Mas o que vai acontecer normalmente? Eles vão vender para você um intercâmbio ou vão vender para você um college sem se preocupar com a sua imigração. Empresa de intercâmbio não é empresa regulamentada para falar sobre imigração. E é por isso que muita gente acaba caindo, acaba comprando um co-op e acaba se frustrando. Acaba literalmente jogando dinheiro fora, porque acaba perdendo as oportunidades que a imigração ela pode oferecer. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer. O erro você não pode cometer aqui, ó. Esse é o erro que você não pode cometer. Você precisa escolher corretamente, porque através dessa porta de entrada, ok? Você pode ter o seu caminho para a sua residência permanente. Pudesse resumir, né? Além de um caminho, para ficar muito mais claro, eu diria para você que o visto de estudos, ele é uma estratégia de entrada. Uma estratégia de entrada no Canadá. Fechou? Então o visto de estudos, ele é um excelente caminho. Mas ele não é sua única alternativa. Não é. O visto de estudos, ele não é a sua única alternativa. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, porque é o melhor caminho. Não existe o melhor caminho. Existe o caminho ideal para o seu perfil, para a sua realidade e que vai fazer sentido para você. O visto de estudos é um excelente caminho para a sua residência permanente. Agora, tem uma outra coisa que eu ouço dizer por aí. Olha aqui, ó. Muita gente diz assim, o visto de estudos é caro. Será? Será que realmente é caro você estudar no Canadá? E aqui eu não posso ser leviano e simplesmente dizer que não é caro, ou que é barato você de fato estudar no Canadá. Na realidade, o que você precisa entender e saber é
Às vezes é muito mais caro você estudar no Brasil do que você estudar no Canadá. Porque no Canadá não quer dizer que você vai fazer todo o investimento em uma vez só. Você não vai pagar o valor integral do seu college, você não vai pagar o valor integral lá. O que você vai fazer? Você tem que fazer uma comprovação de autonomia financeira. Autonomia financeira. Comprovação é diferente de declaração, que é diferente de investir. Comprovar não quer dizer que você vai investir todo esse valor. E tem mais um ponto bem importante aqui. Quando você comprova, você está dizendo que você tem. Você não está colocando dinheiro na mesa. Você não está gastando dinheiro. E você pode pagar o seu college com dinheiro que você ganha no Canadá. E tem uma coisa, é muito importante o planejamento financeiro. Como o visto de estudos ele não é o único caminho de migração, você não precisa, muitas vezes, cometer a loucura de não fazer um planejamento financeiro e migrar através desse caminho. Existem outras alternativas que podem fazer muito sentido para você. Que podem fazer muito sentido. Eu, por exemplo, além de ter uma empresa de imigração regulamentada para o governo canadense, eu também tenho empresa regulamentada para a imigração na Europa. Então existem muitos caminhos, existem muitas formas de imigração. E o que eu quero é que você perceba aquilo que faz sentido para você, aquilo que você realmente quer fazer, aquilo que você realmente acredita que faz sentido. Eu não estou aqui para convencer você a migrar para o Canadá ou migrar para Portugal ou sei lá para onde você quer ir. Eu quero que faça sentido para você. Eu sou um intermediário, eu sou um guia, uma pessoa que mostra o caminho. Mas quem vai lá e faz é você. Quem executa é você. Quem passa os desafios são vocês. Então eu tô aqui como um guia, como uma pessoa que mostra o caminho. A imigração, para mim, não fez sentido na minha vida de, por exemplo, eu vou migrar para um determinado país e vou fazer disso um negócio para mim. Não, nunca foi assim. Você já conhece a minha história e sabe como funciona. Sabe que eu era vendedor de cursinho de idiomas no Brasil, que acabei comprando a empresa do cara que era dono, expandi no Brasil, as coisas começaram a acontecer e cresceu muito rápido, em 10 anos. Cresceu muito rápido. Acabei comprando uma empresa que estava desde 96 no mercado, desde 2006 ajudando pessoas a migrar. E nesses 10 anos que eu estou aqui, ajudando pessoas a morar e trabalhar no Canadá efetivamente, eu tenho colecionado muitas histórias e não sou eu que faço. Não sou eu que vou lá viver essa história, é vocês. Então tem que fazer sentido para você. Não escolha porque você ouviu dizer que as províncias do Atlântico é o melhor, que o Quebec é o melhor, que o college é a melhor alternativa. Não escolha por essas informações. Normalmente, atrás dessas informações, existem muitos interesses que estão tentando fazer com que você tome uma decisão para depois gerar uma comissão, gerar alguma coisa. É claro que eu não sou uma ONG, é claro, mas eu tô aqui para ser um guia, para ajudar você. Talvez você não vai nunca ser meu mentorado, mas eu não tô nem aí. Eu sei que de alguma forma eu tô contribuindo hoje com o teu futuro e com a tua história. Curtiu esse vídeo? Então assiste o próximo vídeo da série. Eu vou falar sobre o visto de trabalho, um visto que pouca gente fala e que você pode migrar talvez com custo zero, sem pagar nada pelo seu processo de imigração. Fique esperto que vai sair aqui no canal. Para não perder, te inscreve no canal, ativa o sininho. Segue lá no Instagram, no Facebook, TikTok e entra no canal do Telegram. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau.